Eu sou o Carlos Emanuel e esse é o Futseracast com a sabedoria ancestral do povo. Aí, esse é o hino da Rússia, a glória pátria de ti nos orgulhamos. Por que o hino da Rússia? Porque o Futseracast, edição aí especial, está falando sobre a Copa do Mundo da Rússia. Durante 8 programas nós falamos sobre a Copa do Mundo e hoje falamos sobre a história da Rússia, o país sede da Copa do Mundo. De 2018, a Rússia hoje tem à frente do seu executivo Vladimir Putin. Tem uma população estimada aí em 105 milhões de pessoas. A capital é Moscou. A língua oficial é o russo, mas existem outras 31 línguas cooficiais. Fica localizada no norte da Eurásia. Tem a maior área do planeta. De origem eslava, se formou entre os séculos 3 e 8. Foi dirigida por guerreiros vikings, que formaram o primeiro estado Rússia de Kiev no século 9, tendo como cristianismo ortodoxo do Império Bizantino como religião oficial. No caso aí, depois se separou e posteriormente no século 18 se uniu novamente através da Moscóvia, enquanto lutava contra a Horda do Ouro Mongol. Entre 1721 e 1917, anexou e explorou várias áreas, se tornando um Império Russo. Entre 22 e 91, foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, quando virou superpotência mundial. Atualmente é a 10ª economia do mundo por PIB nominal, 6ª em poder de compra e o 5º maior orçamento militar nominal, e que se encontra entre os 5 estados com armas nucleares do mundo. A origem remota é de 35 mil anos atrás, com o achado de ossos de hominídeos de Denciova, às margens do rio Don, em Kontensk. Já foi lar de tribos nômades, passagem de comerciantes gregos e romanos. Mas foi com a chegada dos varengues, comerciantes guerreiros e colonos do Mar Báltico, que se estabeleceu o primeiro estado, a Rússia de Kiev, no século IX. O primeiro governante foi Rurik, que esteve à frente da Novogárdia em 862. Depois, em 882, seu sucessor Oleg conquistou o sul, onde estava Kiev dominada no período por czares. A Era do Ouro de Kiev veio com os reinados de Vladimir I, 980 a 1015, e seu filho Jaroslav o Sábio, 1019 a 1054. Com a assimilação do cristianismo ortodoxo do Império Bizantino, foi criado o Código Legal, Ruskaya Pravda. Inspirou o trabalho e as façanhas. Glória à nossa pátria livre. Glória à nossa pátria livre. Aí, você está ouvindo aí o hino da União da República
Socialista Soviética, sólido esteio de amizade dos povos. Aí é a Rússia, o partido de Lenin, Força Popular. Durante o Grão-Ducado de Moscou, quando as excursões dos mongóis tártaros eram frequentes na região, com a agricultura difícil da pequena idade do gelo, a região se destacava com uma boa prática de higiene no chamado banho a vapor e uma baixa densidade populacional que impedia a proliferação de pragas. Nos tempos do czarismo, Ivan IV promulgou em 1550 os Códigos de Lei Zundembinnik, onde se estabelece o primeiro órgão representativo feudal russo, o Zemsky Sobor. Também foi o período de duplicação do território russo, com a anexação dos 3 Khanatos tártaros e o Khanato da Sibéria. O czarismo enfrentou a Guerra da Livônia. Em 1571, os crimeanos e aliados otomanos invadiram Moscou e queimaram parte da cidade. Na Batalha de Molod, os russos eliminaram de vez a ameaça otomana da Crimeia. Aí veio aí, com Pedro o Grande, a Rússia viveu seu tempo de império, quando derrotou a Suécia na Grande Guerra do Norte, onde conseguiu o acesso ao mar e comércio marítimo, onde se fundou às margens do Mar Báltico São Petersburgo, com a sucessora Catarina. A Grande foi anexado à Bielorrússia e à Ucrânia. Napoleão Bonaparte tentou aí invadir aí Moscovo, né? Mas foi mal sucedido, foi pego de surpresa com a região vazia, mas era uma armadilha russa que custou 95% das tropas napoleônicas. A questão aí que a gente tem à frente dessa história da Rússia, a Rússia que é um país aí fica fronteira entre a Europa e a Ásia, e vai ser sede agora da Copa do Mundo da Rússia de 2018, Copa da FIFA. Durante esse período, colecionou várias vitórias na Guerra Russo-Turca e derrotas na Guerra da Crimeia. Foi no governo de Nicolau I, de 1825, né, a 1855, que a economia russa declina quando ele cria a lei da servidão, que obriga camponeses a lavrar a terra, sem poder que as possuíssem. Com o crescimento dos movimentos socialistas na Rússia, Alexandre II foi assassinado por revolucionários. Nicolau II não conseguiu evitar a Revolução Russa de 1905, que veio depois do fracasso na Guerra Russo-Japonesa e no Domingo Sangrento. Depois desses acontecimentos, o czar criou a Duma, com a participação de partidos políticos, mas ainda controlado pelo governo. Nessa época, cerca de 4 milhões de pessoas migraram para a Sibéria.
Esse é o Fute Ceará Cast. Fute Ceará Cast também é cultura, também é história. E traz aí a história da Rússia, sede da Copa do Mundo 2018 da FIFA. E vamos dando sequência aqui ao programa, falando agora do momento importante na Rússia, que foi a Revolução Russa de 1917. Um momento aí importante para o povo da União Soviética. Sejamos tudo produtores, unidos façamos nesta luta final, com a terra senhamos a Internacional. Tá o hino da Internacional Comunista, que aí lembra que mesmo considerada uma das grandes potências do século XIX, ao lado da Inglaterra, França, Alemanha e Áustria, o país era atrasado com uma economia baseada na agricultura, onde não havia modernização das plantações. Apesar de Alexandre II abolir a escravidão, vender terras aos camponeses e a ocupação de áreas agrícolas, houve um aumento da exportação de grãos e também da população que, sem emprego, passava aí fome, e houve a revolta, mas foi estimulado a industrialização, que desenvolveu um pouco a economia, mas o poder absoluto continuava na mão do czar, desagradando parte da população, além da guerra contra o Japão, que desarticulou a economia russa, foi desarticulada aí com a guerra contra o Japão. Apesar de uma nova melhora entre 1907 e 1914, a oposição que seguiu o pensamento de Karl Marx, o pai aí do comunismo, né, Karl Marx, que estudou aí a microeconomia, estudou o capitalismo, né, só enxergavam a verdadeira mudança com o comunismo. Os dois grupos comunistas eram os bolcheviques e mencheviques. Os primeiros queriam tirar o governo à força, enquanto o segundo grupo pensava em mudanças reformistas, mais moderadas. Com a Primeira Guerra Mundial e a participação russa, houve uma desorganização da economia, fome, saques, passeatas, a renúncia do czar em 1917. Com a saída do czar, o governo que assumiu provisoriamente era identificado com a burguesia e anistiou presos políticos, garantiu a liberdade de imprensa, bem como uma jornada de trabalho de 8 horas. Se a burguesia se agradou, os camponeses queriam mais terras e os operários mais salários. Então, os bolcheviques, com apoio dos sovietes e liderados aí pelo grande Lenin, conquistam a capital, obrigando o governo provisório a renunciar. Foram desapropriadas as terras da igreja, nobreza e a burguesia e distribuída aos camponeses. E as lojas, aí as fábricas, bancos, se tornaram propriedade do Estado. Depois desse período, houve uma grande ascensão e desenvolvimento russo, apesar de Stalin se tornar um sanguinário chefe de Estado, perseguindo e matando quem lhe achasse
como um inimigo de seus planos. Esse aí é a Revolução Russa. Fute Cearacast, trazendo história, trazendo futebol e trazendo história da Copa do Mundo da Rússia 2018 e do país sede. A Rússia é formada por mais de 160 grupos étnicos e povos indígenas. A variação vai desde as tradições eslavas ortodoxas, turco-muçulmana, nômades budistas, buriates e calmucos, o povo xamântico, no caso, e se destacam a matrioska e o dimokovo, além da cerâmica guizel e as miniaturas de paleque. Temos também as roupas, o cafetã, o kosovoró, kotatka e a ushkarka. Na música, a Rússia teve os clássicos de Mikhail Glinka, com elementos religiosos e populares. Tem também a Sociedade Musical Russa de Atom e Nikolai Rubinstein. Tiveram solistas conhecidos como o violonista Davi Ostrak, o violoncelista Mstislav Rostropovich e o pianista Vladimir Orostov. Vamos aqui ouvir um pouco de Mikhail Glinka. Ouvir a música clássica, né, russa. Fute Cearacast, aí Mikhail Glinka. E agora mais dele. Tá aí, também tivemos na dança, tivemos o balé russo, com sede em Paris, o balé Bolshoi e os dançarinos Anna Pavlova e Václav Nijinsky. Mas o que podemos destacar de grande influência mundial na cultura é a literatura e filosofia, com nomes como Lev Tolstói, Fyodor Dostoiévski, e nos cinemas temos Sergei Eisenstein. Para quem vai ver ao Mundial, essa matéria do Globoesporte.com, Rússia, traz a Rússia em detalhes: clima, língua, cultura e cuidados que devem ser tomados no país. Que o link se encontra abaixo desse podcast. Você pode ouvir como é visto a segurança, por exemplo, onde se diz que um relatório da ONU para análise de crimes coloca a Rússia com 50% a menos de crimes do que o Brasil e 3 vezes menos homicídios que nós. Porém, a reportagem escrita por Fabrício Vitorino, Jorge Natan e Richard Souza, o cuidado deve ser ao usar o Wi-Fi público, caixas eletrônicos em lugares desconhecidos
por causa de ataques cibernéticos. Como em todos os lugares que tem aglomeração de gente, deve-se ter cuidado para os batedores de carteira. Nos metrôs lotados e grandes aglomerações, tem os golpes e encenações na rua, ataques de gangues, crimes de xenofobia. A reportagem também fala das superstições que o russo tem, como nunca apertar a mão sem cruzar a porta, ou evitar falar de política, sempre apertar a mão chegando ou saindo de algum local, sempre entrar antes de apertar a mão, nunca ficar na porta, sempre tire as luvas antes de apertar as mãos, sempre diga adeus a todos antes de sair, sempre tire seus sapatos ao entrar na casa de alguém, sempre coloque dinheiro na mesa ou prateleira, nunca dê na mão de ninguém, nunca coloque garrafas vazias na mesa, ponha elas no chão, nunca deseje feliz aniversário adiantado a ninguém, evite demonstração excessiva de emoções, jamais dê bolsas ou mochilas vazias, nunca lamba faca, nunca visite alguém em qualquer circunstância sem levar um presente, nunca recuse um brinde. A moeda da Rússia é o rublo, que equivale a R$1, que são 17 rubles. Segundo a blogueira Lala Rebelo, o sistema de metrô funciona muito bem. As hospedagens melhores estão em Moscou e São Petersburgo. Já em Rostov são mais escassas as hospedagens. De acordo com a Lala, em Moscou os pontos turísticos são a Praça Vermelha, Catedral de São Basílio, Mausoléu de Lenin e o Kremlin, sede do governo russo. Além das estações de metrô, também tem os palácios, que são os palácios para o povo, a estação de metrô, né? Futsaracast. Já em São Petersburgo, temos o Palácio de Inverno, que foi residência de czares. Temos a Igreja do Sangue Derramado, o Museu Hermitage e a Catedral de Zaque. Tem uma espécie de avenida paulista lá chamada de Nevsky Prospekt. Ainda tem o Palácio da Catarina e Peter Wolf. No caso aí, a gente tem variedades para você que vai para a Copa do Mundo da Rússia fazer essa viagem. Esse é o nosso objetivo. O meu, Carlos Emanuel, nesse podcast, além de trazer esporte, falar também de cultura e história, já que a Copa do Mundo já é uma tradição quase secular em um país como a Rússia, de muita história. Escorro o Vidmisha. Большое спасибо. Até a próxima para você no Futsaracast.